E aí, galera, tudo bem? Vamos a mais uma aula de matemática. Vamos continuar falando de números, tá bom? Mas de uma outra maneira. Nós já vimos que os números, eles estão por toda parte. Eles estão no nosso dia a dia. Então, agora é a hora de descobrir que os números estão aí, mas não de qualquer maneira. O número, ele tem um lugar para ele. E ele vai ter um valor dependendo desse lugar. Então, o mesmo número, ele pode ter valores diferentes. E é aí que entra o sistema de numeração decimal. Quando falamos sistema de numeração decimal, a gente já sabe que é um sistema de números. Agora, por que decimal? Porque ele é de base 10. Então, toda vez que completa 10, ele vai mudar de lugar. Vamos ver um videozinho sobre esse tema. E aí, depois, continuamos com a nossa aula. Tá bom? A história de hoje se chama As Casas da Unidade e da Dezena. Era uma vez um lugar muito bonito e calmo, no meio da natureza. Neste lugar havia uma árvore muito especial, chamada Árvore do Conhecimento. Dentro dela morava uma pessoa conhecida como o Pensador. Certo dia, começaram a aparecer diversos habitantes que também queriam morar naquela árvore. O pensador começou a ficar incomodado com tantas pessoas e teve uma ideia. Resolveu construir uma casa e dentro desta casa só poderia entrar uma pessoa por vez. Por isso, resolveu chamá-la de Casa da Unidade. O tempo foi passando e foram chegando novos moradores. Chegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moradores. E quando chegou o número 10, a casa já estava muito apertada. E foi então que resolveram chamar o pensador para resolver aquele problema. O pensador resolveu construir uma nova casa, onde só poderiam entrar grupos de 10. Por isso, resolveu chamá-la de Casa da Dezena. Com a Casa da Dezena completa, a Casa da Unidade poderia ser usada novamente. Com uma dezena mais uma unidade, tinham 11. Com uma dezena mais 2 unidades, tinham 12. Com uma dezena mais 3 unidades, tinham 13. E assim foram chegando mais e mais moradores. E cada vez que completava 10 moradores, esses 10 tinham que se mudar para a casa vizinha, a Casa da Dezena, pois 10 unidades formam uma dezena. Pronto. Aí no vídeo vocês viram que tem a casa da unidade. Porque nós vamos inicialmente estudar 3 ordens. A unidade, a dezena e a centena, não é? A unidade que vale 1, é a primeira ordem. A dezena, 10 e a centena, 100. Na ordem das unidades, os números só têm um algarismo. Quando o número tem 2 algarismos, ele deixa de ser unidade, ele passa para a dezena. E quando ele tem 3 algarismos, ele deixa de ser dezena e ele passa para a centena. E lá no vídeo você viu a casa da unidade. Se você olhou direito, você viu que na casa da unidade só pode até 9. Ah, eu tenho 1, é unidade. Eu tenho 2, é unidade. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 são unidades. Mas se completar 10, passa para a casinha seguinte, que é a casa da dezena. Então, eu vou ter de 10 até 99 na dezena. De 10 a 99 é dezena. Completou 100. 100 pode na dezena? Não. 100 tem que ir para a casa seguinte, que é a casa da centena. Então, aí nós estamos vendo as 3 ordens: unidade, dezena e centena. Na mão de vocês, vocês receberam
o material dourado. O material dourado é maravilhoso e precisamos utilizá-lo. Então, no material dourado aparecem 3 peças que vamos utilizar hoje, que vocês vão preparar, deixar arrumadinho, porque vocês precisarão. Se eu tenho um cubinho, é unidade. Então, eu preciso juntar 10 cubinhos para transformá-lo em dezena. Então, uma dezena são 10. Eu preciso juntar 10 dezenas. Então, o 10, o 20, o 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 é dezena. Passou para o 100, é centena. Então, quando eu juntar 10 centenas, eu vou passar para a casa seguinte. E assim vamos trabalhando. Se eu tenho o número 12, eu vou pensar, o número 12 é unidade? Sozinho, não. Ele tem a unidade, porque nós contamos de trás para frente, da direita para a esquerda. Então, a primeira ordem é a unidade. O número que estiver no final, ele será a unidade. Então, no 12, a unidade é o 2. Mas e o 1? Vai ficar perdido? Não, o 1 dezena. Então, no 12, eu tenho 10, que é dezena, e o 2, que será unidade. Ah, mas eu quero um número maior. Eu quero 136. 136 tem quantos algarismos? 3. Mas eu quero que você me diga em ordens. Quem ocupa qual ordem? Então, eu vou de trás para frente, sempre, da direita para a esquerda. Quem é o último algarismo? O 6. O último algarismo sempre será a unidade, a primeira ordem. O 3 será a dezena. E o 1, a centena. Então, eu tenho uma centena, 3 dezenas e 6 unidades. Ou, uma centena vale 100. Uma dezena vale 10. Se eu tenho 3 dezenas, eu tenho 30. E 6 unidades. Tenho o número 136. Então, continuaremos estudando sistema de numeração decimal, porque é super importante compreender o que é o nosso sistema de numeração decimal, que faz parte da nossa vida. Então, agora é a hora do nosso desafio. Toda aula a gente tem um desafio. O nosso desafio de hoje será, eu vou propor alguns números. Vocês vão utilizar o material dourado para fazer esses números, para representar esses números. Depois, tirarão uma foto e postarão para mim, tá bom? Faz no chão. Arruma um espacinho, coloca os números e posta para mim. Estou aguardando as postagens. E temos também a atividade do livro. Então, hora de colocar a mão na massa. É hora da atividade. Vamos lá? Antes da atividade, vamos a uma revisão sobre o que estudamos hoje. Na aula de hoje, vimos sistema de numeração decimal. Vimos que o nosso sistema de numeração decimal, ele é de base 10. Então, ele vai ser contado de 10 em 10. E que ele é dividido em ordens e classes. Nessa aula, vimos apenas 3 ordens: unidade, dezena e centena. A unidade vale 1, a dezena 10 e a centena 100. Vimos também que cada número terá um valor dependendo do lugar que ele esteja. Se o número está na unidade, ele terá um valor. Se ele passa para a dezena, esse valor será multiplicado por 10. Se ele passa para a centena, esse valor será multiplicado por 100. Ainda nessa aula, vimos que o material dourado também tem valor. Então, se eu tenho um cubinho, é unidade, vale 1. Se eu tenho a tirinha, é dezena, vale 10. E se eu tenho a plaquinha, é centena, vale 100. Então, vimos ainda que na unidade só pode até o 9, porque o nosso sistema é decimal. Completou 10, vai para a dezena. Na dezena, só cabem 10 também. Então, 10 dezenas já vira uma centena. E assim continuaremos estudando. Agora sim, é hora da atividade. É hora de botar a mão na massa. Vamos lá?